É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Epicteto. Há dias em que uma única palavra basta para te desestabilizar. Um olhar torto, um silêncio demorado, um comentário atravessado. E de repente, tudo que você vinha segurando por dentro começa a explodir por fora. Mas Epicteto já dizia: não são os fatos que nos perturbam, são os julgamentos que fazemos sobre eles. Não é o conflito em si que nos destrói, é o que ele revela sobre o que ainda nos governa por dentro. Porque a maioria das pessoas não reage a partir da consciência, reage a partir do ego. Um ego ferido, cheio de expectativas, carregado de orgulho. Um ego que quer controlar o outro, a narrativa, o resultado. E quando não consegue, explode, grita, ataca ou se fecha. Mas o verdadeiro conflito raramente é com o outro. Ele é com aquilo que, dentro de nós, ainda precisa ser visto, cuidado e transformado. A calma, então, não é um luxo, é uma estratégia, uma forma de preservar a própria liberdade interior num mundo que constantemente tenta sequestrá-la. A calma não é passividade, não é fraqueza, não é indiferença, é presença lúcida, é escolha consciente, é a capacidade de permanecer inteiro mesmo quando tudo ao redor está se despedaçando. E é exatamente por isso que tão poucos conseguem mantê-la. Porque o conflito é um espelho. Ele revela o que ainda nos comanda sem que a gente perceba. Expectativas que criamos, medos que escondemos, necessidades que projetamos. E se há um caos do lado de fora que te tira do eixo, talvez ele só esteja encontrando ressonância com uma desordem que já existia aí dentro. Porque, como ensinava Epicteto, ninguém pode te ferir de verdade, a menos que você já tenha deixado as portas abertas. A menos que algo em você ainda esteja esperando ser reconhecido, validado, aceito. E quando você se dá conta disso, o conflito muda. Ele deixa de ser uma guerra externa e passa a ser um chamado interno, um convite à liberdade que começa em você, e só em você. Existe um sofrimento que nasce não da realidade, mas da resistência, da insistência em querer que o mundo se curve aos nossos desejos. Epicteto traçou uma linha simples e definitiva. Há o que depende de nós e o que não depende. Mas é exatamente essa linha que a maioria ignora, porque queremos controlar tudo. Queremos que os outros nos compreendam, que hajam conforme nossas expectativas, que não nos firam, que validem o que sentimos. E quando isso não acontece, reagimos, sofremos, entramos em guerra com o inevitável. Mas o que realmente está sob nosso domínio? Apenas isso: nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos. Todo o resto, o julgamento do outro, o resultado de uma conversa, o passado que nos moldou, o futuro que ainda não chegou, tudo isso está fora do nosso alcance. E mesmo sabendo disso, continuamos tentando controlar, tentamos dominar o que é incontrolável, tentamos prever o que é incerto. E nessa luta, o que se esgota é a nossa paz. A neurociência explica: nosso sistema límbico, a parte emocional do cérebro, reage como se tudo fosse ameaça. Um tom de voz, uma crítica, uma interrupção. Mas esse impulso não precisa definir nossa resposta. Cabe à razão, a parte mais consciente e reflexiva, recuperar o comando. É esse espaço entre o estímulo e a resposta que define se vamos nos perder ou nos encontrar. Albert Ellis, discípulo moderno de Epicteto, falava sobre as crenças irracionais que alimentam nossas explosões. Preciso ser aceito por todos. O mundo tem que ser justo. As pessoas não podem me desapontar. Essas ideias nos escravizam, porque criam um ideal que nunca será atendido. E quando isso falha, o conflito se instala. A liberdade começa quando entendemos que controle é ilusão. Que a paz não está em moldar o mundo, mas em ajustar o olhar. Que o que realmente liberta não é o poder sobre o outro, é a serenidade dentro de si. Porque só quem desiste de controlar tudo descobre que pode, enfim, escolher a própria resposta. E essa escolha é onde mora a verdadeira força.
Há algo em nós que arde quando somos contrariados. Quando alguém discorda, critica ou simplesmente não valida aquilo que esperávamos. Esse algo é o ego. E o ego, quando ferido, queima como pólvora. Ele transforma qualquer divergência em ataque, qualquer desacordo em desrespeito, qualquer silêncio em rejeição. E assim, a discussão que poderia ser leve se torna campo de batalha. Porque no fundo, o que está em jogo não é a verdade, é a identidade que construímos para sermos aceitos, admirados, reconhecidos. Epicteto dizia com uma clareza desconcertante: se alguém te insulta e você se ofende, é sinal de que você concordou com ele. Essa frase não é sobre aceitar ofensas. É sobre perceber o quanto ainda estamos presos à opinião alheia, porque quem está em paz consigo não se abala tão facilmente. Quem conhece o próprio valor não precisa gritar para provar. A verdade, quando é interna, não precisa vencer. Ela apenas é. Mas o ego quer vencer. Ele quer ter razão. Quer o último argumento. Quer sair por cima. E é essa vontade secreta de provar que nos empurra para dentro do conflito. Não por justiça, mas por vaidade. Porque muitas vezes estamos mais preocupados em parecer certos do que em realmente compreender. A psicologia do narcisismo ferido mostra isso. Toda discussão se torna uma tentativa inconsciente de validação. Queremos ser vistos, queremos ser ouvidos, mas fazemos isso pelo caminho errado, tentando impor em vez de revelar, tentando dominar em vez de dialogar. E no fim, ninguém vence, porque a paz foi sacrificada para que o ego se sentisse grande. A calma, então, não nasce do silêncio do mundo. Ela nasce da humildade, da coragem de não reagir, de aceitar que você não precisa estar certo o tempo todo. Que nem todo ataque merece resposta. Que a verdade, quando é vivida com integridade, permanece, mesmo quando ninguém a reconhece. E isso, no mundo de hoje, é um tipo raro de poder. O poder de não depender. O poder de não precisar vencer. O poder de apenas ser. Existe um intervalo quase invisível entre aquilo que acontece e aquilo que fazemos em resposta. Esse intervalo é sagrado. É nele que mora a liberdade. Porque o primeiro impulso, quase sempre, é o mais inconsciente. É o reflexo automático de dores antigas, medos escondidos, reações que aprendemos sem perceber. Reagimos como se estivéssemos sendo atacados, quando na verdade estamos apenas sendo tocados em um lugar ainda não curado. O estoico não suprime a emoção. Ele não se anestesia. Ele apenas aprende a esperar, a dar espaço para que a razão, aos poucos, volte a ocupar o lugar do impulso, porque toda emoção, por mais intensa que pareça, passa. Ela se move, ela muda. Mas se você reage no auge dela, você não responde com consciência. Você repete um padrão. E o padrão, quase sempre, aprisiona. Epicteto sabia disso. E é por isso que a calma, para ele, não era lentidão. Era precisão. Era inteligência emocional. Era o poder de escolher o momento certo para agir e não ser arrastado pelo caos do instante. Técnicas antigas e modernas apontam para o mesmo caminho. Respiração profunda, pausa de 6 segundos, silêncio estratégico. Cada segundo de espera é um ato de autonomia, um ato de soberania interna. Porque enquanto você espera, você volta a si. Os mestres das artes marciais entendem isso com o corpo. Eles não atacam no susto. Eles observam, eles sentem, eles esperam. Porque sabem que agir no momento certo é mais poderoso do que reagir por impulso. O mesmo vale para os combates emocionais. Aquele que sabe esperar, não se perde. Aquele que sabe pausar, permanece inteiro, mesmo quando tudo ao redor tenta fragmentá-lo. Calma, então, não é ausência de movimento. É presença absoluta. É agir com consciência, mesmo quando o corpo treme, mesmo quando a voz falha, mesmo quando tudo dentro de você quer explodir. Ser calmo não é ser fraco, é ser tão forte que a força já não precisa se provar. Ela apenas respira, ela apenas espera, ela apenas é. Às vezes, a discussão começa do lado de fora,
mas o estrago acontece dentro. Uma palavra dita por alguém provoca em você uma tempestade desproporcional, uma irritação súbita, uma sensação de invasão, de humilhação, de abandono. Mas a verdade é que aquela frase, aquele gesto, aquele silêncio não criou nada, apenas revelou o que já estava ali, silencioso, mal resolvido, pronto para explodir ao menor sinal de toque. Epicteto dizia: você se irrita com o mundo porque não cuidou da sua alma. E isso é mais do que filosofia. É diagnóstico emocional. Porque quando estamos bem, inteiros, centrados, as provocações perdem força. As ofensas não encontram eco. Os ruídos externos não nos atravessam com tanta facilidade. Mas quando estamos em conflito interno, tudo nos fere. Tudo nos tira do eixo. Tudo parece pessoal. Porque, no fundo, já estávamos feridos antes de qualquer palavra ser dita. A raiva, muitas vezes, é só um disfarce. Um grito mal contido de medo, de frustração, de uma carência antiga que ainda não recebeu escuta. Ela se apresenta como defesa, mas, na verdade, é um pedido. Um pedido inconsciente por cuidado, por validação, por compreensão. E quanto mais negamos isso, mais o corpo grita, mais a alma reage, mais o conflito se repete. Na psicologia simbólica, o outro funciona como espelho. Ele reflete aquilo que não queremos ver em nós, aquilo que negamos, aquilo que projetamos. E é por isso que certas pessoas nos irritam tanto, porque elas ativam o que tentamos esconder. Porque, de alguma forma, elas tocam na nossa sombra, na parte de nós que ainda está esperando ser curada. O silêncio interior, então, não nasce por acaso. Ele é cultivado. Ele é construído com reflexão, com honestidade emocional, com autocompaixão. Ele exige prática, exige disposição para revisar crenças, acolher fragilidades, escutar o que antes era abafado, porque no fim, manter a calma não é lutar contra o mundo, é fazer as pazes com o que está vivo dentro de você. E só então, o que vem de fora perde o poder de te destruir. Há um alívio profundo em perceber que nem tudo precisa de resposta, que nem todo comentário merece atenção, que nem toda provocação é um convite. Existe uma maturidade emocional que se expressa não no confronto, mas na escolha consciente de ignorar o que não constrói. E Epicteto compreendia isso com clareza. Ele ensinava a morrer antes de morrer, a aceitar, em vida, a perda da reputação, do controle, da razão. Porque, ao perder o apego a essas ilusões, ganhamos algo raro: liberdade. A maioria dos conflitos nasce do excesso de importância que damos ao que, no fundo, é irrelevante. Uma opinião alheia, um comentário impulsivo, uma atitude que não condiz com o que esperávamos. Mas é aí que mora o desafio: aprender a diferenciar o que é essencial, do que é só ruído, do que é só eco do outro, do que é só repetição de padrões que não te dizem respeito. Técnicas como a premeditatio malorum, usadas pelos estoicos, consistem em se preparar mentalmente para o inesperado, para a adversidade. Ao imaginar com serenidade tudo aquilo que poderia dar errado, fortalecemos a mente. Criamos espaço para aceitar o que vier e escolher com lucidez onde colocar nossa energia. Porque às vezes, a verdadeira sabedoria não está em responder bem, mas em não responder, em seguir em silêncio, em continuar com dignidade. A calma, nesse sentido, é um ato revolucionário. Num mundo que grita, que exige posicionamento imediato, que premia a reatividade, permanecer em paz é um gesto de poder interior. É dizer: eu não sou definido pelo que me provocam. Eu não sou guiado pelas urgências do outro. Eu escolho, eu preservo, eu sustento o que é meu e deixo o resto passar. Porque ignorar não é omissão, é maturidade. É saber que sua energia vale mais do que qualquer batalha passageira. É saber que, às vezes, não reagir é o gesto mais forte que você pode oferecer. Manter a calma não é estar indiferente,
não é deixar que tudo passe sem afetar. É sentir e, ainda assim, permanecer inteiro. É ser atravessado pelos acontecimentos, mas não ser definido por eles. Porque o verdadeiro domínio não é sobre o outro, é sobre si. É sobre reconhecer, com humildade, que há um mundo interno que precisa de escuta, de ordem, de presença. E quando esse mundo está em paz, nada do lado de fora tem força suficiente para arrastar você de volta ao caos. Epicteto sabia disso. Ele foi escravo. Perdeu sua liberdade exterior, mas nunca perdeu a dignidade da sua alma. Ele dizia que o homem verdadeiramente livre é aquele que não se deixa escravizar pelos outros, nem pelo medo, nem pela raiva, nem pela necessidade de ter razão. E essa é a liberdade que ninguém pode tirar. A que nasce do centro, do silêncio interno, do espaço entre o impulso e a resposta. Viktor Frankl, muitos séculos depois, escreveu algo semelhante. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço está nossa liberdade. E talvez toda a sua vida emocional esteja sendo vivida sem esse espaço, sem esse intervalo sagrado. Você sente e já reage. Você ouve e já se defende. Você se fere e já ataca. Mas é nesse intervalo que mora a sua soberania. É ali que você deixa de ser refém e começa a ser presença. Manter a calma, então, não é um dom. É uma construção. É uma prática. É uma escolha que se renova a cada dia. Porque no fim, não importa o tamanho do conflito. O que importa é o tamanho da sua consciência diante dele. E quando essa consciência é firme, tranquila e profunda, nenhum grito do mundo consegue te arrancar de si mesmo. Você permanece, você respira, você se torna senhor de si. E isso, nenhum conflito pode tirar de você.